ser padre no passado foi muito difícil, teve seus desafios, como hoje ser padre, nesse tempo que nós estamos vivendo, também é desafiador. Se o padre Geraldinho ainda estivesse entre nós, claro, dentro dessas mudanças que nós temos de época, né, seria um tanto desafiador quanto foi no passado. Falar de Geraldinho é uma coisa tão boa e bonita. Se a gente fosse cumprir tudo aquilo que o padre Geraldinho deixou para nós, com certeza a nossa Cametá é uma cidade bem abençoada. O padre Geraldinho, como missionário, já falei, foi um grande missionário. Era um homem que não pensava em si, ele pensava no outro. O famoso dizer de padre Geraldinho sempre era: pois é, pois é. Sempre que ele usava essa frase. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Eu sou o padre Sandro Giovanni, sou natural da cidade de Mocajuba e ingressei no seminário menor na Diocese de Cametá, aqui na Matinha, quando era o centro vocacional Padre Josimo, acontecia na Matinha. E me ordenei padre em 2005, então eu já vou para 20 anos de sacerdócio. Tomamos aqui na paróquia a iniciativa de festejar, celebrar esse momento que eu chamo da Páscoa definitiva do Padre Geraldinho, na verdade o memorial do Padre Geraldinho, fazendo então esse resgate da vida do Padre, procurando então esses relatos, testemunhos a respeito do Padre Geraldinho. Chegou aqui um grupo de padres holandeses que vieram para trabalhar na missão aqui em Cametá. E cada padre, era um grupo de 5, tinha uma atividade. E como a região aqui em Cametá era a região de lavoura, de agricultores, o padre Geraldinho escolheu essa área para trabalhar junto com os agricultores e incentivar, porque a região era muito pobre, o pessoal cultivava apenas a lavoura de mandioca, milho e arroz, e na época estava surgindo o cultivo da pimenta do reino. Olha, na chegada do Padre Geraldinho em Cametá, ele chegou no ano de 1967, o prefeito era Manuel Veiga, vice-prefeito era Joanilo de Andrade. E a gente tinha, nesse período, estava começando a consolidação do poder político do Gerson Pérez em Cametá também, né? É o início da ditadura militar. Então, esse era o contexto político e social que Cametá vivia. E o Padre Geraldinho chega nesse momento em Cametá. Nesse período em que ele chega, nós tínhamos pouca vida protestante em Cametá ou não católica. Muito pouca. Nós tínhamos a Igreja da Promessa, que o fotógrafo Seu Glânia trouxe essa igreja para cá, fica em frente ao cemitério. E tinha a Igreja Batista, ali no Marquês de Pombal, na beira do rio. Até hoje ainda tem lá um terreno, com o pastor Ronald. E por incrível que pareça, tanto o pastor Ronald quanto o Seu Glânia eram amigos pessoais do Padre Geraldinho. O Seu Glânia ia na igreja, como ele era fotógrafo, ele ia na igreja fazer fotografias de casamento, de batismo, enfim, dos eventos da igreja. E o pastor Ronald frequentava a casa do Padre Geraldinho, eles conversavam muito. Nesse contexto é a chegada do Padre Geraldinho. Ivone e eu, Bernardo, chegamos em Cametá no mês de julho de 1975.
Logo fomos recebidos em Cametá pelo padre Henrique, que naquela época era o administrador apostólico da prelazia de Cametá. Hoje é diocese, mas na época era a prelazia de Cametá. Nos primeiros dias nós fomos conhecer a casa que tinha sido alugado para nós. Nós fomos visitar a paróquia, a casa do bispo, e vínhamos conhecendo no Aricurá também o padre Geraldinho, que a partir daí já foi um parceiro direto e quase diariamente com quem nos encontramos. Em 67 ele chegou aqui em Cametá, ele foi para a paróquia de São João Batista. Aí foi de 73 ou 72 por aí que ele veio para cá. Meu nome é Gracivalda do Socorro Nunes Machado. Sou técnica agrícola, sou filha de Cametá. Eu tive o prazer de conhecer o padre Geraldinho em 1986, lá em Pissarreira, numa atividade de visita a campo com meu pai, né? Ele lá, né? Porque na época tinha os plantios de pimenta e ele, além de ajudar as pessoas, ele assessorava. Eu tinha 7 anos. E foi um domingo, eu sempre falo assim, aquele dia foi abençoado. Foi aí que eu conheci o padre Geraldinho. Mas só de vista, porque antigamente, quando chegava a visita na nossa casa, a gente ficava quieto, os filhos, né? E os pais que conversavam, principalmente o pai, né, conversava. E eu achava legal o jeito dele, tão simples, né, uma pessoa diferente por ser estrangeiro, né. Mas eu não sabia que era estrangeiro na época, não entendia, mas sabia o que ele era um padre, né. E além de catequizar a gente, como os filhos o rebanho dele, ele ensinava como manejar a agricultura, né. E a observação dele, até hoje eu levo, que é a questão do consórcio, né? Que ele implicava já com o FNO, quando já vem surgir, a questão do consórcio. Hoje, eu moro aqui no Cinturão Verde. Cinturão Verde foi terra do Geraldinho, que ele trabalhou, plantou, morou aqui. Era um grande pimental aqui. A rua que eu moro, o nome é Padre Geraldinho, né? Então isso fascina a gente. Aqui, ó. E aí, Tica, então vamos lá, bora lá nós. Aqui é a casa de 2002. É, em 2002. 2002. E não chegou a morar, sim, dormiu uma noite. Ele fez que era para ele descansar, mas ele vinha e ia trabalhar, não descansava. Era um amigo de boa qualidade. Amigo porque me ensinou muitas coisas que eu não sabia, né? Nem só na lavoura, como na religião, e saber se comunicar com as pessoas. Eram três Geraldo. Tudo atuava aqui na paróquia São João Batista. Era Geraldão, Geraldinho e Geraldito. Acho que foi feito assim para poder distinguir um do outro, né? Pois é. Isso era o bom dia, boa tarde dele. Pois é, como se diz, a bem-querença, né? É uma coisa que abrange a população, né? Fazer o bem e deixar o bem, né?
É a bem-querença. Eu me chamo José Luiz Valente, nasci, estou aqui no Ajó, sou casado, tenho 7 filhos, vou fazer 70 anos, se Deus quiser, agora no dia 26 de setembro. Conheci o Padre Geraldinho quando ele iniciou o Pimental aí no Aricurá. Através disso foi meu conhecimento com ele. Acredito que foi no ano de 1976. O Padre Geraldinho era sempre uma pessoa que sempre estava comigo aqui, no dia a dia, e um dia ele me contou uma história aí, que eu esteve com ele lá, que ele foi celebrar uma missa, descia lá na Pinguela, eu acho que todo mundo conhece onde é Pinguela, né? E lá era muito feio o ramal, aí chegou lá, a moto dele quebrou, e a gente teve que ir de carro no outro dia. Ele me convidou, nós fomos lá, chegamos lá, tava na casa de uma senhora lá, essa moto lá, e chegamos lá para pegar a moto, a mulher muito alegre, porque tinha agasalhado a moto do padre, né? E aí, quando nós pegamos a moto, ele foi agradecer, ela falou, padre, olha, nós temos aqui ainda, a hora que o senhor precisar, o senhor pode vir deixar sua moto aqui. Ele falou, Zé Luiz, pois ela não sabe a dificuldade que eu passei para chegar em Cametá andando na lama. Então isso foi um fato que me chamou a atenção, né? Mas a bondade da mulher, né? O carinho da mulher, porque conhecia a Padre Geraldinho, ficou satisfeita de ter guardado a moto dele lá, né? Essa estrada daqui do onde é hoje a casinha própria até a curva do aeroporto era intrafegável. Tinha a estrada que não prestava, tinha o desvio que não prestava, o acesso do desvio que não prestava, tanto que ia... E os furos que não prestavam, e era uma loucura ali. E um certo dia, eu estou vindo num pleno inverno e encontro ele 3h30 da tarde, né? E já tinha parado de chover, mas você sabe como é o sol do inverno, né? Mais quente parece do que verão, né? E ele estava vermelho, já tinha tirado as coisas, como é as paralamas, tudo da moto dele, né? Eu nem sabia a cor da moto dele, acho que era vinho, né? Mas na hora você tava lama. Ele estava tentando fazer pegar a moto, mas não pegava. E o problema da moto era o disco de embreagem, que estava deslizando, na verdade, né? Quando eu olhei, eu falei, padre, o senhor aceita uma ajuda? Ele falou, pelo amor de Deus. Olhava para um lado, nada, para o outro, nada, porque não era esse fluxo hoje que tem, né? Não era. Eu tirei um cabo, um nylon, né? Forte, amarrei na moto dele e vim puxando, rebocando não, a gente vinha mais andando, se empurrando, né? Mas trazia. Quando chegou aí na mediação de Aldercio Tavares, já estava mais, já dava para ir vir empurrando a moto. E ele já não queria me ocupar, achava que estava me ocupando demais, né? Ele falou assim, aí ele buzinou, aí eu falei para ele, aí eu parei, ele falou, daqui eu já vou empurrando. Eu falei, não, padre, é uma questão de honra, eu vou lhe deixar lá na paróquia. Mas eu não vou lhe ocupar, ele falava, não, de jeito nenhum, é uma honra. Porque foi o primeiro contato com o Geraldinho foi esse, assim, foi a primeira vez, assim, de falar, né? Então, para mim, eu estava me sentindo o máximo ali ajudando o padre, né? Ele montava a moto. E de 2, 3 ele fazia meia e ia embora para o centro. Quando ele adquiriu uma mais nova, e eu sigo essa orientação dele, ele dizia que você não deve nunca lavar a sua moto. Durante toda a nossa vida, eu conhecendo o Padre Geraldinho, nunca ouvimos reclamar da missão, das dificuldades. Ao contrário, enfrentava realmente essas estradas, sendo um verdadeiro testemunho de um padre missionário, como realmente o foi. Então, ele tinha uma motinha, pelo menos quando a gente chegou para cá, já era uma moto melhor. Eu acredito que não era a moto antiga mesmo dele, já era tipo uma XL, e ele não deixava de jeito nenhum lavarem aquela moto. Um dia que também aconteceu do seminarista fazer a gentileza de lavar, ele disse, não, lave a moto, que vai dar defeito, né? Então, ele tinha essas coisas, assim, a moto ficava mesmo lá, do jeito que chegava da viagem, lá ficava, e ele tinha o ritmo dele na casa e que era respeitado. E aí tá, sei que eu cheguei lá,
na paróquia. Aí eu queria fazer mais ainda. Aí que foi muito engraçado, né? Aí eu desmanchei meu nylon, guardei tudo. Ele falou, oh, muito obrigado. Aí eu falei, ah, padre. Aí eu não tinha mais o que falar, eu queria falar. E falei, de nada. Padre, eu vou lavar a moto da empresa, eu aproveito e lavo a sua. Ele me deu um susto. Falou, não, pelo amor de Deus. Se tu tira as lamas, as peças caem. É o que segura. Aí a gente riu. O motor está quente, tu joga uma água fria. Vai haver um choque térmico. Vai dar problema no teu motor. E a lama protege o motor. Eu nunca lavei minha moto. Eu aprendi essa lição, foi mais uma das que eu aprendi com ele. Olha, o padre Geraldinho, eu lhe digo, como conheci ele pouco assim, mas estudei, mas era um grande missionário. Missionário dedicado à missão. Aí, sobretudo, deu a sua vida aí no trabalho, na estrada, nessa estrada que no tempo era muito ruim para andar, mas ele batalhava e fazia questão de estar acompanhando as comunidades aí da estrada, né? Era um missionário dedicado, isso eu lhe afianço. Um homem comprometido assim com o social, a parte social e com a parte religiosa. Era um homem que acreditava num mundo melhor. Se a moto quebrava, ele ia a pé, ele ia na lama, ele ia na água. Mas de qualquer maneira ele tinha que cumprir com aquela missão dele, né? Era uma pessoa simples, uma pessoa honesta, uma pessoa de respeito. Ele tinha sua responsabilidade também. O padre Geraldinho, todos conhecem, ele era dono de pimental, ele empregava muita gente. Eu ouvi pessoas que chegavam a chorar, falando das ajudas que receberam do padre Geraldinho. Teve um ano que a colheita foi 55 toneladas. Aí ele vendia, e ficava para ajudar o povo, né? No trabalho lá no Pimental do Padre, famoso Pimental do Padre, o tratamento que ele demonstrava para os funcionários que ele tinha, que não eram funcionários, eram irmãos dele que trabalhavam com ele. Todos, homens, mulheres, todos eram tratados da mesma forma. O padre Geraldinho sempre foi muito prejudicado. Além da bondade dele, ainda existiam pessoas que prejudicavam ele. Como o pimental deles foi se acabado, que eu vi, cheguei a apagar com ele fogo. Gente que metia fogo no seu pimental, como diz ele depois, pensando que prejudica o padre. Prejudica a população, porque eu não quero nada, né? O que eu colho aqui é para me ajudar as outras pessoas. Tanto que quando acabou, quando ele percebeu que não dava mais para ele continuar o trabalho, ele dividiu tudo com todos. Ele não quis nada para ele, não vendeu nada, não mandou nada para a Holanda, para a família dele. Simplesmente ele distribuiu para aqueles que serviam ao trabalho com ele. Aqui onde eu estou falando agora, foi ele que me deu, né? Ele me ajudou aqui. Aqui eu cheguei a plantar 500 pés de pimenta, onde tenho minha casa, né? Graças ao padre Geraldinho. Ele não era um patrão, né? E muitos até diziam era quase como que um pai que cuidava da gente. Então ele traz então, né, dentro daquilo que ele realizava e da experiência que ele tinha com a agricultura, ele traz isso também para as pessoas. Eu não sei a formação do padre Geraldinho, porque eu acho que teologia ele tinha, era padre, mas eu tenho certeza que ele não era agrônomo, era mais que agrônomo, né? Cara com experiência daquela, né? Então era muito vasto conhecimento, né? Ele fez amizade com todo mundo em Cametá, ele frequentava as casas. Todo mundo tinha uma garrafa de café para dar para o padre Geraldinho, isso aí era inevitável. Uma conversa da tarde com o padre Geraldinho, sempre ele frequentava as casas. Tudo bem que o município era bem menor, mas ele tinha esse trabalho pastoral que hoje o Papa Francisco pede, de que o religioso frequente a casa, né, do fiel. E o padre Geraldinho já fazia isso na década de 60. A gente trabalhava também numa casa do senhor que também tinha pimental, era Manuel Filgueira,
E nessa casa, todas as 3 horas, o padre Geraldinho ia tomar o café lá. Não podia chover, Dona Berna já fazia o café, deixava em cima da mesa, que 3 horas que chegava lá para tomar esse café. Aí fumava também muito, né? Quase todas essas casas, o padre Geraldinho ia, não só visitar, mas eles entravam, eles tomavam um café, convidavam ele para tomar um café. Era a coisa que mais ele gostava, era de tomar café. Como aqui em casa ele não falhava, todos os dias de vir tomar café. E o padre Geraldinho também contribuía com a gente com a mesma missão. Se tu chegasse na casa dele, ele também mandava tu entrar e te oferecia um café lá. Ele tomava bastante, tomava muito café mesmo. Tanto que tanto na casa paroquial também sempre tinha garrafa de café. E na casa das pessoas que ele ia também tinha o cafezinho. Porque também café, né? Faz bem, né? Então, ninguém se sente mal tomando café. E é muito presente esse cafezinho. Eu acho que o cafezinho pode ser visto até como um símbolo, né? Ele é um símbolo dessa presença para conversar, para falar, né? Então, quando você serve um cafezinho, é que você quer que a pessoa permaneça ali. Então, sabendo que o padre estaria na casa das pessoas e ele tomando o cafezinho, é um motivo para a conversa aí se desenrolando, né? Se desenvolvendo. Chegava o dia da final. O Estádio Olímpico de Munique recebia o maior público de sua história. A fantástica equipe holandesa enfrentava a força e a técnica dos alemães. Os apostadores, na média de 4-1, apontavam a Holanda como campeã do mundo. E essa opinião ficou mais forte ainda quando a Holanda marcou o primeiro gol do jogo. Em pênalti de Hannes em Cruyff, Neskens cobrou e fez 1-0. Mas os donos da festa não pareciam querer deixar escapar a grande oportunidade. Rosenbein, derrubado por Janssen. O juiz inglês Patrick não teve dúvida. Pênalti contra a Holanda. Breitner cobrou e marcou. 1-1. Àquela altura, jogando em casa, os alemães pareciam imbatíveis. Bonhoff faz uma jogada da linha de fundo e lança o artilheiro Miller, que toca na saída do goleiro Jungler. A Alemanha ganhava a Copa do Mundo pela segunda vez. Eu ia assistir o jogo da Holanda com a Alemanha em 74, conosco aí na nossa televisão. Naquele tempo era a televisão Telefone, que tinha mais colorida, a nossa era preto e branco. Era a televisão Colorado RQ. Inclusive tinha uns pés, né, uma televisão. E ele combinou de vir assistir aqui em casa, na sala conosco, né? E ia passar o jogo, que tinha aquelas antenas em cima, né? Para pegar o jogo era difícil. É pouca gente assistia o jogo. Era mais uma Copa dessa 74, né? A gente assistiu na sala, eu, meus irmãos, papai, alguns amigos mais, estava o Zecão, que era goleiro do Rodocan, do Santos. Então, já tinha tudo isso, tinha esse lado dele que era incrível. Eu lembro de uma outra, digamos assim, outra presepada do padre Geraldinho, né? Ele estava lá pelo Osório e deu um enxame de abelha lá. Um enxame de abelha feio, que botou todo mundo para correr. Chama o padre Geraldinho. Demorou, o padre Geraldinho chegou lá. Foi lá onde estava o enxame da abelha, sem nenhum equipamento. Tirou do bolso uma caixa de fósforo, botou a abelha rainha dentro, botou de volta no bolso, subiu na moto, foi embora para a estrada e a abelha foi atrás dele. Acabou o problema. Então, assim, tinha coisas que ele fazia que era só quem viu para acreditar que ele conseguia fazer determinadas coisas. Sem dúvida, o padre Geraldinho era um grande amigo de toda essa turma. Nós éramos 21 trabalhando na prelazia, e desse grupo tinha uns 4, 5 fanáticos de jogar baralho de canasta quase toda noite. Quando conseguimos reunir 4 pessoas, o jogo era garantido.
como na época a luz acabava à meia-noite, então muitas vezes precisávamos terminar os jogos na base de vela, porque ainda não tinha acabado meia-noite, imagina. Conserto de qualquer equipamento eletrônico que existisse naquela época, ele fazia com uma facilidade, uma rapidez incrível. Ele tinha uma habilidade. Um certo dia eu estava numa comunidade bucubarana, e uma senhora falou para mim, Dona Dulce, o nome dela. Então ela disse para mim: padre, se nós tivéssemos escutado o padre Geraldinho, nós não estávamos com esse sofrimento que a gente tem hoje, com falta de farinha, que a mandioca não cresce, não se desenvolve. Aí está o legado do padre Geraldinho, ele orientar o povo a cuidar daquilo que eles tinham, que era a terra. Ele ajudou muita pessoa, né? Ele mexia na agricultura, ensinou muita agricultura para as pessoas, né? Boa maneira, né? Uma pessoa muito educada, né? Contribuiu muito para a nossa sociedade, né? Porque Geraldinho foi isso, né? Ele não cobrava, ele ensinava. E hoje, olha a homenagem que a paróquia está fazendo, é muito bom, é gratificante, é reconhecimento. O grande legado do padre Geraldinho em toda a região, além do trabalho pastoral, sem dúvida foi o incentivo que ele deu à agricultura, principalmente através de distribuição de sementes de cacau e venda ou muda de pimenta do reino. Mesmo na roça, mesmo com a enxada na mão, está fazendo um trabalho missionário. Independente de onde você esteja, do que você esteja fazendo, Deus está presente nas suas atitudes, nas suas ações, né, nas suas conversas. Então isso foi um legado deixado por ele para nós. Se meus filhos hoje têm essa educação que tem, porque sempre ele vai falar: Zé Luiz, mande educar seus filhos, ajude. Então, eu só tenho a agradecer por este homem e esse missionário que passou aqui nessa terra. 1º de junho de 2004, ele saiu daqui e no mesmo dia viajou. Eu estava trabalhando no telhado de uma casa aqui no vizinho, e aí o Bernardo veio me avisar, eram as 10 horas da manhã. Era um amigo e tudo. Então, de qualquer maneira, a gente sente a separação, né? Dia 1º de junho, que ele veio se despedir de nós, falando que ele ia fazer esse tratamento. A gente esperava que ele fosse fazer essa cirurgia e voltava, porque sempre ele falava: eu quero ser enterrado em Cametá. E, infelizmente, ele não conseguiu. E esta é a imagem que deve estar presente na vida de todo aquele que também deseja ser padre. Então, se você perguntar o que é ser padre, eu diria: ser padre é configurar a vida de Jesus Cristo como pastor, que é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Então, é entregar-se a cada dia, é desgastar a sua vida, é colocar os anos da sua vida a serviço também das pessoas, né? Manifestando todo o cuidado e todo o amor para com aquele povo que Deus confia ao padre.
Eu sou o padre Jair do Carmo Sade Soares, lazarista da Congregação da Missão de São Vicente de Paulo. E é uma honra poder oferecer um pouco de conteúdo para esse documentário em memória aos 20 anos de Páscoa do nosso saudoso Padre Geraldinho, ou o Padre Geraldo Paridã. Cresci em Cametá, escutando as missas do Padre Geraldinho na catedral, principalmente na Semana Santa, que eu me emocionava muito, quando ele fazia as leituras na Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa. E também com o testemunho dele, celebrando as missas nas comunidades, principalmente na Igreja de São Benedito. E não poderia ter escolhido outra congregação a não ser a congregação do Padre Geraldinho, a congregação de São Vicente de Paulo, para me tornar padre. Às vésperas de completar meus 25 anos de sacerdócio, boda de prata, tenho a honra de participar e oferecer esse conteúdo em honra ao Padre Geraldinho. O que me chamou muita atenção dele, a humildade, a simplicidade, que são virtudes vicentinas, que São Vicente deixou para nós. E isso era muito constante na vida do Padre Geraldinho. E o Padre Geraldinho deixou tudo lá na Holanda para vir, com despojamento, se dedicar à missão aqui na Prelazia de Cametá, hoje Diocese de Cametá. Quando eu me ordenei, o Padre Geraldinho ainda estava com um pouco de saúde para poder participar da minha ordenação. É um costume, uma tradição do padre recém-ordenado escolher um outro padre para pregar na sua primeira missa. E ele, quando eu comuniquei perguntando se ele poderia pregar na minha primeira missa, ele disse: pois é, como ele gostava de dizer, Pois é, eu posso sim, eu vou, eu quero, eu vou pregar. E ele salientou muito no primeiro sermão lá da minha missa, a questão do padre como representante de Deus aqui na terra. Isso me tocou muito, as palavras do Padre Geraldinho. Padre que está no meio do povo e para com o povo. Então eu guardo assim toda essa memória dele, ele que gostava muito de usar aquela frase, vamos lutar pela bem-querência. O mundo está precisando muito de pessoas que lutem pela bem-querência. Era uma frase muito típica do Padre Geraldinho. Que lá do céu interceda por todos nós e receba a minha bênção sacerdotal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.